Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje a gente vai falar aí do caso que está despertando a inveja de todos aí, que é o caso aí do prefeito de Araucária, que se casou com uma novinha e tá dando o que falar. A gente vai ver aqui se o que ele fez constitui um crime, se não, e por que o pessoal tá pegando tanto no pé dele. Porque eu acredito que não pode ser, não é possível o pessoal tá com preconceito aí com velho, só porque o cara é velho. O que tem? A idade não é importante, não é? Quantas mulheres aí idosas encontram um cara assim, de 18, 19, 20 anos e todo mundo bate palma e fala que esse homem é maduro por aceitar uma mulher mais velha, experiente, que para ele vai ser muito vantajoso ficar com uma mulher mais velha. Então, eu acho que vai ter preconceito com o cara pelo fato do cara ser velho. Eu acho que não. Mas vamos lá. Entenda o caso do prefeito de Araucária que casou com um adolescente e nomeou sogra secretária de cultura. Então, o grande problema aí que a mídia está colocando é por conta do cara ter indicado a sogra. Só que tem mais coisa aí. Porque, assim, primeiro, a gente tem que analisar. Ele casou com a novinha. Quanto tempo ele namorou com essa novinha antes de casar? Porque se ele casou com ela e ela tinha 16 anos, quando é que começou esse relacionamento? E segundo, por que a nomeação da sogra foi logo depois, né, do casamento? O que aconteceu? Será que há um nepotismo? Será que há um favorecimento? Isso aí já está previsto na Constituição Federal de que não pode. Mas os caras insistem, né? Vamos lá. Pela Constituição Federal, agentes públicos não podem nomear, contratar ou favorecer familiares em cargos do poder público. O casamento entre prefeito e adolescente ocorreu 4 dias após ela completar a idade legal para formalizar a união. Então ele casou e 4 dias depois. Se ele tivesse continuado namorando apenas, ele não estaria passando por isso, mas ele quis casar, ele quis garantir, né? Então a gente tem muitas fotos do casal, eu vou embaçar aqui para não dar problema para o canal, mas a menina, ela é muito bonita e ela tem 16 anos. Enfim, 16 anos é uma idade que eu já, na minha concepção, deveria já ser considerado maior de idade. Ainda mais hoje, porque a juventude de hoje, ela bebe, ela furunfa, ela se droga, ela vota, ela decide o futuro do país. Então, por que ela não pode ser responsabilizada por seus atos? Existem casos de processos para aliviar o caso, para aliviar o lado aí do criminoso. Eles conseguem considerar como menor de idade até aos 21, eles conseguem estender um pouco mais. E veja que isso é um absurdo, porque se com 16, com 14, tem garoto com 14 anos aí que é pai de família, tem garoto com 14 anos aí cometendo o crime de churrascar professora, como a gente viu recentemente. Então, por que esses jovens não podem já responder? E muito mais ainda, assim, por que não podem casar? Né? Então, podem casar sim, já está previsto. A grande questão aqui que complicou o caso do prefeito foi o fato das nomeações que ele fez. Acho que não foi só a questão da sogra, mas vamos lá. Ó. O prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Hissan Hussein Derrani, de 65 anos, casou com uma adolescente de 16 anos, 4 dias após a jovem completar a idade legal para formalizar a união. 2 dias antes do casamento, ele nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo do município. Né? Então veja, 4 dias depois que ela completou 16 anos, porque aí, de acordo com, né, a nossa Constituição, com 16 anos já pode casar, ele casou. Mas espera aí, só em 4 dias ele conheceu a garota e já pediu em casamento e já adiantou toda a festa, toda a coisa? Obviamente que não. Então, o que a gente consegue entender aqui é que ele já tinha relação com essa garota e ele só oficializou. Ele esperou dar os 16 e oficializou. E o que está agravando mais aqui também é que 2 dias antes do casamento ele nomeia a sogra. Então parece que tem um tipo de barganha aí. Até porque, assim,
com 16 anos, ou melhor, menor de 16 anos, se ela tinha algum tipo de relacionamento com esse cara, ela deveria ter o consentimento dos pais. Então, isso tudo aqui indica que havia sim um consentimento da mãe e meio que há uma troca de favores. E aí é isso que complicou o prefeito aí, tá? Tem uma correção aqui, e ele está falando que, ao publicar essa reportagem, G1 errou ao informar que o prefeito nomeou a sogra um dia após o casamento. Na verdade, a nomeação ocorreu um dia após a publicação das proclamas, documento que oficializa a entrada no processo de habilitação para o casamento civil e 2 dias antes da cerimônia de casamento. Então, é só um detalhe, mas para mim eu acho que até agrava um pouco, porque é como se a mãe falasse assim, ó, você me nomeia e aí eu deixo você se casar com a minha filha, né? Então aqui tem todo o fato, assim, vamos ver brevemente, né, quando foi o casamento. Então, segundo o registro do Jornal Oficial de Cartório e Registro do Brasil, o idoso casou com a jovem em 15 de abril deste ano. Segundo o documento, a união foi no cartório, do qual a vice-prefeita Hilda Lukaski Seima é titular. Então, essa parada de cartório aqui também é outra máfia danada e que se ganha muito dinheiro. Vocês já viram, né? Como é que é toda uma novela para você casar, é toda uma gastação de dinheiro para você casar e também é uma gastação de dinheiro para separar. Então, o cartório sempre ganha, porque você perde quando casa e perde quando se divorcia. Ele aqui está falando que o casamento entre Darraine e a adolescente ocorreu 4 dias após ela completar a idade legal. Então foi o que eu falei. Provavelmente eles já estavam tendo relacionamento muito antes, tá? Aqui a informação interessante para os senhores aí que gostam de novinha, que atualmente a lei federal brasileira permite o casamento de menores de idade a partir dos 16, tá? Então vocês aí que são mais emocionados, que pegou aquela novinha gatinha, você não quer deixar passar, tem que esperar fazer 16 anos. É furada para mim, mas vocês acham aí, quem sou eu para dizer o que vocês têm que fazer ou não, tá? Quando ocorreu a nomeação da sogra em 13 de abril, 2 dias antes do casamento. Então o ato foi publicado aí no dia seguinte do Diário Oficial de Araucária, antes de virar secretária de Cultura e Turismo. Marilene Rode era diretora-geral na Secretaria de Educação no município. Então ela já tinha um cargo ali dentro. Provavelmente, por conta desse cargo, o prefeito a conheceu e deve ter se interessado pela filha. E aí ela deve ter feito aí todo o desenrolar aí para chegar ao casamento dos dois ali. Até março deste ano, no cargo antigo, Marilene tinha vencimento de salário de servidor sem incluir benefícios, de 13 mil. Ela ganhava 13 mil. E segundo o portal de transparência, o novo salário dela será de 21.416. Então, a princípio, parecia que ela continuava ali no cargo, mas ela já foi exonerada? Será que ela foi? Vamos ver aqui, ó. A sogra foi exonerada? Sim, a exoneração foi publicada em Diário Oficial na quarta-feira. Em nota, a prefeitura disse que Marilene deve voltar a trabalhar em Colombo também, né, na RMC e em Curitiba, sem detalhar órgão e função. Então é assim, cara, isso deu todo esse bafafá. Mas assim, o que é a exoneração? Porque muitas vezes o cara acha que a exoneração é uma espécie de expulsão e não é. Então ela só voltou ali a exercer o cargo, provavelmente ela vai voltar ao seu salário de 13 mil, né? Ela continua sendo funcionária ali da prefeitura e vida que segue. Ela só perdeu aquele cargo que geralmente são indicações. E essas coisas de secretaria, cara, o Estado, quando a gente fala da máquina pública, ele é muito grande e ele é cabide de emprego e é troca de favor, né? Então, obviamente que coisas como essa acontecem sempre. Essa aí foi para a mídia, mas que outros acordos menores ou que outros acordos financeiros ocorreram por conta de indicação de cargo? Isso aí tudo é pago com dinheiro público. Então o cara ganha ali a sua jovem, a sua novinha, negociando com dinheiro que nem é dele. Ele negocia com o nosso dinheiro, que é o dinheiro que a gente paga imposto, tá? Então,
a questão do político hoje é justamente essa. Ele consegue tirar onda com o dinheiro dos outros. Então ele consegue conquistar a novinha com o dinheiro do contribuinte. Então essa é a grande palhaçada que é o Bostil no nosso país. Então o ideal seria que a gente cortasse, né, todos esses cargos inúteis e colocasse realmente político para trabalhar. Mas vocês acham que isso vai acontecer? Obviamente não. Não vai acontecer isso. A máquina pública, desde que eu me entendo por gente, ela só aumenta, só surgem novos cargos que são verdadeiros aspones, que são assistentes de porra nenhuma. A sogra era funcionária da prefeitura antes do casamento. Olha que fizeram, olha, pô, a pessoa que fez isso aqui tava com muito ódio no coração. Não é possível esse velho nojento com essa garota novinha. Pegaram nos mínimos detalhes. Para mim isso aqui já era suficiente. O cara, né, aproveitou-se ali da sua condição ali de genro para indicar sogra. Acabou, ponto final, tá errado. Ela perdeu, vida que segue. Não, mas a gente tem que saber os detalhes, porque é inadmissível isso. Que coisa de homem velho. Mulher velha com garoto novo é legal. Agora, homem velho com garota nova, jamais. O primeiro registro referente à mãe da esposa do prefeito no sistema de consulta pública da prefeitura de Araucária é de 2021, quando ela foi nomeada por meio de cargo comissionado. Então, esse cargo comissionado é porque ela não fez concurso público, ela foi indicada ali e ela pode perder isso a qualquer momento. Assessora do secretário municipal em 9 de agosto de 2021. 3 dias depois, em 17 de agosto do mesmo ano, o cargo dela foi alterado para assessora executiva de Rissan. 5 meses depois, em janeiro de 2022, Marilene teve o cargo novamente alterado, dessa vez para diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação. Antes de trabalhar para o município de Araucária, Marilene era servidora concursada no município de Curitiba. Então ela já era servidora, provavelmente ela vai voltar a esse cargo de servidora concursada até a poeira baixar e aí o Rissan indica ela para outra boa. Percebam que desde 2021, né, ela já tem ali o seu histórico de foi indicada, 3 dias depois foi para uma boa, depois foi para uma boa. Então provavelmente aqui ele já tinha algum relacionamento com a garota ou já estava conhecendo a garota, né, em 2021. Então vamos botar aí, tá com 16 agora, 15, ela devia ter uns 14 anos quando eles começaram a se relacionar, né? Então o cara foi bastante ousado, mas isso aí acontece de montão na classe política, né? Quem é que não sabe disso? Mas ficou só nisso? Não. Outros familiares ou parentes do prefeito também fazem parte do quadro da prefeitura? O prefeito Rissan Hussein Derraine tem pelo menos 6 parentes nomeadas na administração municipal até esta quarta-feira, 26. Entre elas estão 2 filhas e uma nora, que são secretárias municipais, além de uma ex-esposa. Então esses caras ocupam a máquina pública com a parentada. Então é tipo assim, cara, a classe política é como se fosse uma nova nobreza. Então não tinha, o pessoal reclama tanto da monarquia e tal, que você tinha lá o rei, o filho do rei, os primos, que constituía toda ali aquela parte da família real e tal. Cara, nada mudou, só dá uma aparência de democracia, de república, mas o esquema é o mesmo, é uma casta. O cara que consegue romper, e óbvio, a questão da monarquia tinha esse impeditivo, porque você tinha que ter algum laço sanguíneo. Agora não, você rompe, você consegue se eleger. E aí você forma a sua própria casta ali, indicando a parentada, é mulher, é ex-esposa, é novinha, e todo mundo você duvida que essa garota, em breve, assim que ela puder, ela não seria indicada para um cargo também na prefeitura. Obviamente que sim. Então, dinheiro não falta no Brasil. O que falta no Brasil é vergonha na cara dos seus governantes, mas a população também não tem vergonha na cara, então não tem muito o que fazer. Mas olha só, vamos lá, vamos ver a faixa aí dos salários. Ó, é 21, 8 mil, 21, 12 mil, não tem salário baixo não, filho. Ó, 20, é tudo acima de 10 mil reais. E qual é a porcentagem da população que ganha esses 10 mil reais? E veja,
esse tipo de trabalho, vocês têm que entender, principalmente se tiver algum comunistinha aqui, o pessoal de esquerda, vocês têm que entender o seguinte, olha só, funcionário público não produz nada, ele faz alguns serviços, atende, né, alguns serviços, mas muitos cargos desse daqui, a gente poderia cortar assim, mais da metade desses cargos, mas não vai ser cortado, mas eles existem para quê? Justamente para enriquecer a família. É uma espécie aqui de você, por exemplo, você tem o seu salário como prefeito, mas você tem indica aqui uma sogra, indica um amigo, né? Aí fala assim, ó, pô, beleza, ó, o salário é 12 mil, mas você fica com 6, 5 mil, o salário é 12 mil, você fica com 6 e 6 mil é meu. Pô, cara, e quantas vezes eu tenho que ir lá na... Ah, você aparece lá uma vez na semana, aparece lá uma vez por mês para assinar. Então, não é jogo? Você não aceitaria ganhar todo mês 6 mil reais, mesmo estando que é escrito lá que deveria ser 12, mas você ganha 6 para não precisar ir trabalhar? E ter que passar 6 mil pro cara que te indicou? Então é esse tipo de coisa que acontece. Ou você acha mesmo que esse cara, quando é filha, beleza, ó. Quando é filha, beleza, o cara não vai querer dar um salário de filha aí, 8 mil para fazer porra nenhuma? Vai. Mas quando é sogra, quando é ex-mulher, cara, quando é mãe de uma filha, então assim, tem uma troca de favor. Ninguém faz uma parada, ninguém vai te dar um salário de 21, de 12 mil, de 20, a troco de nada, né, cara? Vamos acordar, né? Então, tudo isso aqui é dinheiro pago para os familiares conhecidos do prefeito, mas que são provenientes da arrecadação pública. Então tem gente aí ganhando um salário mínimo, contribuindo para o Estado para ficar bancando ex-mulher de prefeito, para ficar bancando sogra de prefeito. Então essa é a nossa realidade, tá? Então, tia da esposa do prefeito também foi exonerada? O prefeito também exonerou a tia da esposa dele, Elisângela Rode, que era secretária do planejamento da prefeitura. Ela foi nomeada para o cargo em outubro de 2022. De acordo com a prefeitura, Elisângela é servidora de carreira da administração municipal há mais de 10 anos. Antes de ser secretária, o G1 apurou que Elisângela era diretora da mesma pasta. Em nota, a prefeitura afirmou que Elisângela continuará na Secretaria de Planejamento, mas sem detalhar para qual cargo. Então você vê que tudo isso aqui é uma situação só para acalmar os ânimos. Daqui a pouco vai voltar tudo ao normal. Tenha certeza disso, ninguém nem vai mais se incomodar com o velho e a sua novinha. Situação pode ser considerada nepotismo? Boa pergunta. Eu acho que sim. Vamos ver o que o jornal vai falar. O Ministério Público do Paraná afirmou que apura a situação para verificar a possível prática de nepotismo. Ah, é possível. Entendi. Então provavelmente eles vão falar assim, mas quando foi indicado, eles ainda não eram casados e coisa e tal. Mas e o caso da filha? Será que não é considerado nepotismo? Se indicar a filha para um cargo na prefeitura não é nepotismo, eu não sei mais o que é nepotismo. Então eu acho que eu sou o ignorante aqui. Pela Constituição Federal, agentes públicos não podem nomear, contratar ou favorecer familiares e parentes em cargos do poder público. Então ainda tem que apurar, o Ministério Público vai apurar o quê? Mesmo que não seja o caso da sogra, mas o caso aí da filha. Conforme a MP, a ilicitude pode ocorrer das formas mais diretas, como a nomeação de parentes para cargos em uma mesma administração, ou de forma cruzada, a partir de nomeações de familiares com a troca de favores entre agentes de dois poderes, como o executivo e o legislativo. Então, por exemplo, eu trabalho no executivo, né, como no caso do prefeito, mas eu falo alguém lá da Câmara dos Deputados para dar algum cargo aí para um parente meu, para minha esposa, por exemplo, ou para minha filha. Então está sendo cruzadas as esferas públicas aí. Então esse é o caso. Para mim não tem dúvida de que é um caso de nepotismo, mas o Ministério Público vai apurar, né? Não podemos ser injustos com o prefeito, coitado. O prefeito deixou o partido? Sim, a saída do Partido Cidadania foi anunciada pelo próprio prefeito na terça-feira 25. Em nota, o político agradeceu o partido desde 2009. De Heine era afiliado ao Cidadania, única legenda da qual fez parte.
O desligamento veio após a publicação de reportagens sobre o casamento dele com uma adolescente de 16 anos. Bem, isso aqui é o que a gente fala, né? Como o homem, e a gente sabe que no meio político é um meio tipicamente ocupado por manginas, os caras ficam aí, ainda mais um velho desse aí, fica babando a novinha e vai fazer uma coisa que vai colocar a perder a sua carreira, vai perder dinheiro, vai perder popularidade, vai ter a sua imagem, né, queimada aí publicamente por conta de uma escolha, vamos dizer assim, talvez precipitada ou na tentativa de agradar, porque veja, se ele só tivesse se casado com ela, o dano seria menor. A grande questão é que ele quis agradar a parentada. Então, assim, no caso, a mulher deveria se relacionar com ele, no caso a jovem aí de 16, pelo que ele pode oferecer a ela, e não tem problema isso. Se ela aceita isso, se ela topou isso, o problema é dela, a gente não tem nada a ver com isso. E se ele também aceita, eu acho que o homem, ele nesse sentido, ele tem que ser bem consciente de que quando ele se relaciona com uma mulher muito bonita e muito mais jovem, obviamente ele está querendo ela está querendo alguma coisa dela, né? Obviamente ela está querendo alguma coisa dele, que ele pode proporcionar. E a gente aqui que tem uma consciência de como funcionam os relacionamentos, não vê problema nenhum nisso. O jogo é esse. Se você quer jogar, é assim que ele funciona. Você não vai conseguir mudar as regras do jogo. Você não vai conseguir burlar o sistema. Então, se você topou jogar, vai ter que ser de acordo com as regras. E a regra é essa. Dificilmente um cara com 66 anos, 65 anos, vai conseguir uma atração genuína de uma garota de 16 que está ali no pico, estourando o VSM dela, né? Mas o cara, por sua vez, ele tem seu VSM também elevado por conta do poder que ele exerce. Veja aí o que ele fez aí, quantas pessoas indicou, pagando altíssimos salários, e pelo dinheiro que ele tem. Então essa jovem aí vai poder usufruir de coisas que a maioria das mulheres não poderão usufruir durante a vida toda. E ela vai usufruir desde já. Então, é uma troca legítima, tá? Eu sou muito a favor de que a maioridade penal e a maioridade para decisões também seja reduzida para 14. Eu acho que a partir dos 14 o cara tem que se responsabilizar assim como a mulher. Então, porque, veja, ela se casou aí com 16, nada impede quando ela chegar lá para os 21 e, porra, ela começa a olhar e ver assim, caraca, eu tô com um cara de 70 anos do meu lado, né? Eu posso colocar na justiça e falar que quando eu me casei com ele, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo porque eu era menor de idade. E aí consegui aí uma separação com a partilha de bens e regaçar o coroa. Então, isso aí pode muito bem acontecer. Fora os outros tipos de falsas alegações que ela pode alegar, por exemplo, que ela tinha relação com ele desde os 14, e que já tinha relação sexual com ele e que ele abusava dela e ela não sabia o que estava fazendo. Um monte de coisa pode acontecer. Vocês entendem o perigo que é você se relacionar com uma menor de idade? É muito perigoso. O que diz a lei sobre casamento com adolescentes? Desde 2019, o Brasil permite o casamento de menores de 18 anos, exclusivamente a partir da chamada idade núbil, ou seja, quando adolescentes completam 16 anos. Para a formalização, entretanto, é necessária a autorização legal dos pais ou responsável pelo menor, de acordo com o Código Civil. Então vocês entendem o porquê eu disse que tudo dá um caráter de negociação, de que ele indica a sogra para o cargo, para a sogra dar a autorização para eles casarem, porque em qualquer momento ela poderia embaçar.
ele não conseguiria casar com essa menina sem o consentimento dos responsáveis. Então isso aí termina dando uma aparência de que há, ou pelo menos houve, uma negociação entre eles. Para a formalização, entretanto, é necessária a autorização legal dos pais ou responsáveis pelo menor de acordo com o Código Civil. A proibição de casamento para menores de 18 em qualquer hipótese passou a valer no país quando uma lei federal que alterou a redação do Código Civil foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado ou disposto no artigo 1517 desse Código. Antes da mudança, de acordo com o Senado Federal, a legislação admitiu o casamento de menores de 18 anos em 2 casos. O primeiro era frente à gravidez. O outro, em situações em que o casamento era para evitar o cumprimento de pena criminal em caso de relação sexual com menores de 14 anos, uma vez que o ato é considerado crime, com pena de até 15 anos de reclusão. Então você vê que como é que é perigoso aí também o pessoal que gosta de novinha, né? Abaixo de 14 anos, independente de haver consentimento ou não da menina, é considerado crime, você pode pegar até 15 anos de reclusão, tá? E havia essa possibilidade, né? Então, tipo, a garota tá grávida, então era autorizado o casamento. Ou pro cara, né? A garota tem consentimento, ela falou assim, não, realmente, eu tive relação, mas eu consenti e tal. Então o cara conseguia casar para não responder pelo crime de esnufo. Porque se ele não casasse, ele estaria vulnerável a ser acusado em qualquer momento por esnufo. Então, ele oficializava o casamento e aí ele já teria autorização para casar. E aí o Bolsonaro ele conseguiu essa possibilidade aí de meninas a partir de 16 anos, né? E meninos também, de se casarem, tá? Bem, eu acho que, enfim, 16 anos, já do jeito que as coisas estão, por que não? E aí eles que arquem com as consequências. Com tantas opções hoje, sei, talvez a menina pense assim, tá, eu vou pagar uma etapa agora, mas daqui a pouco ele vai de ralo e aí eu curto o resto sozinho. Mas aí é meio triste, né? Você vai casar com a pessoa contando com a morte dela, mas enfim, novamente, faz parte do jogo. Quem é responsável pelo adolescente agora? Após o matrimônio, a adolescente é responsável por ela mesma. Isto porque com o casamento ocorre automaticamente o processo de emancipação, ato que torna a pessoa capaz na esfera civil antes da idade legal, ou seja, 18 anos. Conforme o advogado e professor universitário Henrique Brunini, a emancipação em caso de casamento pode acontecer de 2 formas. Você emancipar para casar ou se casando, você automaticamente se emancipa. Até o momento não há informações se a esposa do prefeito foi emancipada pelo casamento ou com um enlace. A idade mínima para conseguir emancipação é 16 anos. Então, isso aí é bom a gente saber, porque você já sabe aí a pessoa que está afim aí de não estar mais sob a custódia dos pais, né? Muitas pessoas podem utilizar desse recurso aí não porque há um amor verdadeiro, mas simplesmente porque quer ser emancipada, porque a partir de agora, se ela se separar desse cara aí amanhã, ela já está emancipada, ela já vai ter direito à pensão e ela já vai ser dona da própria vida, ela não vai ter que responder a nada, né? E a mãe também não vai poder se meter em nada na vida dela. Estão entendendo que isso pode ser uma estratégia, tá? O prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Rissan Hussein de Raine, é um empresário de 65 anos, natural de São Paulo. De acordo com a prefeitura, ele tem negócios no ramo de hotelaria e postos de combustível. Então, o cara tem muito dinheiro, né? O G1 apurou que ele foi casado 6 vezes. Esses caras são muito manginas, cara. Muito manginas. Então, você vê que ter dinheiro não quer dizer nada, né, gente? Não quer dizer porra nenhuma. Provavelmente, o cara é extremamente inteligente para negócios, bom empresário, mas emocionalmente é uma angina
daqueles. O primeiro casamento foi em 1980. Arend Dirani tem 16 filhos, sendo um deles já falecido. Bem, se ele tivesse 16 filhos com uma mesma mulher, numa família tradicional, ok, né? Mas não é. O cara tem várias mulheres, um monte de filhos, um monte de pensão. E o cara brinca, né? O cara brinca, deve ter muito dinheiro. Em 2000 foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do narcotráfico e chegou a ser preso conforme relatório da Câmara dos Deputados. Na ocasião, declarou ser inocente das suspeitas de ligação com o tráfico de drogas. Qual é a relação do prefeito com o tráfico? Então, tu vê que a coisa só piora, né? Quando o Rissan foi ouvido e denunciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a CPI do narcotráfico, em novembro de 2000, ele era tido como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Araucária e região metropolitana de Curitiba. Ele foi apontado como responsável por manter laboratório de refino, por proteger traficantes e pagar a polícia por proteção. Então, cara, é bicho solto. Não é qualquer um. Então, esse cara, com certeza, ele está cagando para o que está acontecendo na mídia. Cagando. Já passou por coisa muito pior. Conforme o relatório do CPI. Agora, como um cara desse consegue se eleger prefeito? Isso aí é um exemplo de que a população não tem vergonha nenhuma na cara. A população não tem vergonha na cara. Tem o que merece, tá? Conforme o relatório do CPI, esteve por 3 meses no Paraná realizando audiência e diligência em Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Rissan depois na CPI em Curitiba, onde declarou que em pouco mais de 10 anos acumulou patrimônio equivalente a 5 milhões. Ainda acho pouco, hein? Fruto de sua atividade empresarial com serviço de hotelaria, revenda de combustível e táxi aéreo. Ele foi preso preventivamente a pedido da CPI. O Gil tentou contato com a assessoria do prefeito, que informou que não falará sobre o assunto. Cagou e andou, como eu falei. Qual o patrimônio do prefeito? Em declaração à Justiça Eleitoral de 2020, Rissan disse ter mais de 14 milhões em bens, incluindo um helicóptero, carros de luxo, quase 3 milhões em espécie e 3 apartamentos avaliados em mais de 1 milhão cada. Em 2016, a declaração de bens foi de mais de 6,3 milhões. Em 2012, Rissan afirmou à Justiça que tinha mais de 1,4 milhão. Também em 2012, o empresário declarou que o grau de instrução era de ensino fundamental completo. Em 2020, informou que tinha o ensino médio completo. Ai, meu Deus, esse país é ridículo, né, cara? O que diz os envolvidos? Em nota, a Prefeitura de Araucária disse que a nomeação de Marilene é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público. Ponto final. Então, pessoal, é aquilo que eu falei ao longo do vídeo, né? Não vejo problema nenhum. Isso aí é com eles. Agora ele vai ter que lidar com isso, mas como eu falei, ele já passou por coisa muito pior e não deu em nada. Ele tá bonitão aqui, andando com a sua bicicleta e a sua gatinha, agora esposa. E a gente sabe como é que funciona a cabeça feminina, né? E provavelmente, se a mãe topou negociar a filha, se foi isso realmente que aconteceu, então a filha já teve uma educação adequada aí para suportar um velho babão em cima dela. Então é isso aí que a gente tinha para dizer, né? Então a gente viu que o pessoal está muito incomodado, mas se fosse uma mulher no lugar do cara, não teria esse drama todo. Então já quiseram até resgatar crimes passados aí cometidos pelo cara. Fica aí um chove não molha, não sabe se ele tinha envolvimento ou não. Tudo nesse âmbito político é tudo muito cinza, né? Não é nem preto nem branco, é cinza. Nada fica claro. E os caras continuam pintando e bordando e pegando novinhas com dinheiro público. Esse aqui foi mais um vídeo do canal Homem Resiliente. Se você gosta do nosso conteúdo, considere aí se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os nossos conteúdos e compartilhar para aquele colega seu mangina. De repente você conhece um colega aí que é político, manda esse vídeo para ele ver se ele consegue diminuir os estragos aí, não casar tantas vezes e não ter tantos filhos com várias mulheres para não ficar pagando uma porrada de pensão alimentícia e roubando dinheiro público para calar a boca de ex-esposa. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.